Oi a todos, obrigado que estão aqui nas charlas com Rav Lightman. Aqui temos a Nitza e temos o Rit Dolev, psicóloga e terapeuta. E nesse ambiente estamos nesse questão de conversações para entender como fazer melhor relacionamento com pessoas no trabalho, na vida, para viver melhor. O assunto de hoje é assunto da conexão do casal. Cada vez a gente vai falar de outro tipo de conexão da pessoa em ambiente da vida e vamos começar de dentro para fora. A relação com o casal, com o homem, com a mulher. Depois a gente vai abrir isso para um círculo um pouco maior. Então vamos começar de dentro para fora. Vamos falar um pouco com a Nitza. Eu gostaria que Nitza fale um pouco desse contato e depois o Rito vai dar para a gente um exemplo da vida real, como fazer. Nitza, por favor, fala você. Bom, a verdade eu tenho mais perguntas da conexão do casal é uma coisa muito importante para o homem. E a gente sabe que com isso existe também muitos conflitos e muitas situações impossíveis que a gente encontra nessa conexão. Então, em algumas palavras, se o Rav pode falar um pouco qual o significativo, que faz essa conexão com uma coisa importante para o homem, O Rav fala, a natureza. A gente está construindo em uma situação que não podemos uma coisa sem outra. Não estou falando de sexo, estou falando de família. São coisas totalmente não iguais. Elas são conectadas, mas não são iguais. A gente tem que entender que a pessoa precisa da família. Não é como animais que se encontram e depois de algum tempo foge ou vai embora. E também os filhos deles se somem também. E às vezes nem se encontram de novo na vida. A mãe se cria eles em um ano ou dois, o pai também não está presente. E depois que a mãe está separando deles, a gente nem sabe como acontece. A conexão separa. No casal, com animais, a conexão separa. É só para um tempo determinado. A gente sabe que a natureza faz eles para acasalhar e depois vai. É conforme o instinto que eles têm da natureza. E também com os filhos para a mãe. Também, depois de um tempo, a conexão separa. Não tem memórias, não tem lembranças, saiu e tchau, saímos do berço e tchau, começamos a vida nova. Até a situação que pode virar, depois de um ano, virar um companheiro da mãe, o filho dela. Não tem nenhuma conexão, nenhuma lembrança, nenhuma memória. Com as pessoas tem isso em geração para geração, tanto na vida como depois da morte. Estamos lembrando o vô, a tataravó, a bisavó. Tem gente que escreve milhares de anos atrás uma árvore genealógica e está muito orgulhoso até de quem era. E é uma questão muito desenvolvida em cada um, de quem e de que nação e de que família. Tem famílias que são muito pesadas e a gente vê isso em todos os níveis. A gente pode pertencer a uma gangue ou torcedores de alguns jogadores de futebol ou alguma nação. Então tem muitas conexões que a gente constrói justamente porque a gente precisa de alguma coisa que nos conecta. Essa é a questão. Eu lembro uma vez eu desci de um voo
de um barco com um casaco, com um chapéu que tinha algum grupo, um símbolo em Nova York. E chegou alguém para mim e me deu um abraço. E eu não sabia por quê, porque eu tinha no meu chapéu, no meu boné, tinha um símbolo de um grupo. Nem sei que grupo foi até hoje, mas era um símbolo especial. E a pessoa me abraçou. Então, o que eu quero falar? Sentimos um calor, uma conexão, alguma coisa em comum. E isso é muito importante para a pessoa. Família é como família que fala, somos uma família única. Essa palavra, esse símbolo é uma coisa muito importante. Não à toa que a gente investe tempo, de que família vocês são, a gente confia mais nessas pessoas, a gente não faz negócios de repente com pessoas estranhas, a gente sempre faz com alguém próximo, etc. Então, a atração para esse tipo de grupo, e com certeza para um grupo natural de família, que somos da mesma sangue, que temos filhos em comuns, que acabamos, fizemos uma mistura na sangue, isso é uma coisa muito importante. A gente vê que as pessoas se atraem para conexões, e com certeza conexão familiar é uma coisa que não pode romper, é uma coisa que está na natureza. E com certeza, pelo menos por um tempo, é uma coisa importante. A pergunta é por que tem divórcios, etc. Isso a gente vai falar depois de outro assunto. Tem gente que fala que isso está na longitude da pessoa, da vida das pessoas, que a gente está 80, 90 anos hoje, antigamente tinha vida das pessoas 30 e 40, então naquela época, as pessoas não conseguiam brigar muito um com o outro. Então, essa questão também de propriedade, de fazenda, de negócio com família, filhos da profissão, era muito sólido, muito sobre a profissão, e passava essa profissão para os filhos. E hoje é uma coisa mais areada, uma coisa mais leve, uma coisa mais... Tudo é escola, e depois universidade, trabalho, e aí a criança se desconecta muito jovem da família, e não precisa dos pais, e não recebe nada mais deles, e tudo some muito rápido. Por isso que a família perde um pouco de combustível que tinha antes entre marido e mulher. Porque se sempre os filhos estão em casa e cada um dá mais 10 ou 15 filhos, então depois de 20 anos as pessoas não criam, tinha sempre conexão, sempre bebê, sempre família grande, um que cuida o outro, etc. E sempre vivia as pessoas com os pais, com os tias, com tios, com os avós, avós. Hoje, que tudo está desconectado uma coisa da outra, também o casal não sente muito essa conexão. Tem outros fatores que acionam sobre a desconexão do casal. Os filhos não estão no lugar, os pais não vivem no nosso lado, os nossos outros parentes não vivem no nosso lado, então não temos mais obrigação de viver junto. Antigamente era uma coisa, uma briga entre marido e mulher, imediatamente todos os amigos e relativos já organizava essa briga. Hoje não tem mais isso. Tem 2 ou 3 coisas, 2 ou 3 filhos, depois de 15 anos não sentimos nada, os filhos não estão em casa e são tão atrevidos que você não quer ver eles mais. A mulher tem trabalho próprio, tem interesse próprio, e assim vai. Então,
Então, com certeza que quando tem taxa grande de divórcio, não é uma surpresa. Todos estão acionando para essa direção, porque eu não tenho nenhuma necessidade de estar conectado com meu partner, meu casal. As mulheres querem divorciar. A mulher antigamente estava disposta sofrer só para manter a família. Hoje ela está sentindo uma responsável, independente. Ela não quer aguentar esse lerdo que está na casa, que precisa sempre servir ele. Para quê? Então, tem hospitais, tem lugares. Para que ela precisa disso? Eu conheço grandes e muitos exemplos que 50 anos atrás não poderia acontecer uma coisa como essa. E hoje é uma coisa comum, uma coisa normal. Como que nós podemos trazer uma família para a conexão certa? Que tipo de dica a gente pode dar para mulher, marido e mulher, que vale a pena para eles viver juntos? Como podemos educar eles para desenvolver uma conexão, que essa conexão, apesar que não tem filhos, apesar que não tem pais, apesar que o ambiente pode ser que não está suportando e está cheio de exemplos contrários, que essa conexão podemos ajudar para eles, que eles não vão querer cortar. Eu falaria que não é possível cortar a relação. Então, que tipo de conexão isso pode ter, ou pode ser? Primeiro, eu queria ouvir de vocês. Até agora, tá bom? Ou tem alguma coisa mais para colocar? Não, Nitsa fala. Eu acho que esse é justamente aquele lugar que a gente quer trabalhar, daqueles dicas especiais que a gente pode dar para as pessoas. Qual que são as forças da conexão que pode ajudar para a gente se conectar nesse ponto? O que você está falando então para um casal que vem para você numa situação dessa? Vamos usar um caso. Aqui preparamos para esse programa alguns casos. Orit vai ajudar para a gente, vai dar para a gente um caso como se fosse de você, como fosse uma mulher que vem. E nós somos ouvintes e você vai ser o psicólogo, tá bom, Rav? Ok. Você vai apresentar isso, Orit, de que lado? Orit vai falar, tá bom, eu vou falar como mulher. Eu queria falar que meu marido não está confiando em mim, não está acreditando em mim nada. Eu posso pensar de alguma coisa, que pode ser que o marido os pais deles divorciaram no passado, etc. O que aconteceu com a gente agora foi assim, que eu falei para ele que eu estou saindo para um evento no trabalho e com algumas amigas. Eu não contei para ele exatamente o que é esse evento, mas depois tinha homens também lá e tinha umas danças, etc. E ele está histérico. Hoje está me ligando todo dia, 20 vezes por dia, etc. E o Rav está perguntando se você quer divorciar. Se ele chega para uma situação que ele não acredita em mim mais, eu não tenho mais o que fazer com ele. Mas você não deu para ele alguma razão? O Rav pergunta. Você não deu para ele alguma razão de por que você deu alguma raiz para ele suspeitar. Verdade o que você fala, mas a gente pensou que vamos sair só meninas e de repente chegou um homem, namorado de uma delas, e aí chegou mais um e tinha uma festa. Eu estava voltando para casa triste, cansada, e eu não contei exatamente para ele tudo o que aconteceu. O Rav fala, não, eu como marido pode entender ele, porque é uma
Se você não contou, é uma coisa ruim, porque você imaginou. Ele justamente por amor, ele ama você. Por isso que ele quer viver com uma mulher fiel e, e que seja dele. E tem maridos que são muito sensíveis, como se fosse uma propriedade deles. É como a natureza do homem, é assim. E você machucou ele. Ele sente pelo menos. Você pode falar o que você quiser, mas a gente fala do lado dele, ele sente aqui um problema que ele não pode superar. Uma falta de confiança? Não, pode ser até infidelidade. Ele visualiza diferentes fotografias de mulher que traiu ele. Ele pode contar essa história. Se você vai ouvir só ele, você vai falar, não, pode divorciar dessa mulher. Claro, porque ela chegou para casa, falou que tinha meninas que estão indo para um lugar que não tem homens, etc, etc. E um trabalho, um evento do trabalho, alguma coisa assim, tudo bem. De repente, ele está descobrindo que tinha lá, por exemplo, uma orgia, ou um evento horroroso, que parece para ele sujo, ou qualquer coisa dessa. E ele não está disposto a aceitar. De um lado, ele ama ela e ele tem uma conexão com a família, com a educação que recebeu dos pais dele, da casa dele, que a família é uma coisa importante, que não é qualquer razão que a gente divorcia. E de outro lado, ele não está disposto a aceitar. O que eu vou fazer com uma mulher disso? O que você recomenda para ele? Ele está pensando, ele está contando da sensação interna. Pode ser que é isso porque ele foi criança que os pais divorciaram e ele está vendo isso justamente, o Rav fala, pode ser que a mãe dele fez alguma situação igual e pode ser que ele passa isso sobre você. E pode pensar que agora o lugar dele para sofrer igual como o pai dele sofreu é muito mais terrível. Você tinha que tomar isso, assumir isso em consideração. Então, o que eu tenho que fazer agora? Esse é um problema mesmo. Mas nós, pessoas, não podemos eliminar. Não podemos eliminar o passado. Como que a gente pode... Agora você tem que provar para ele que você é fiel com ele, que você não machucou ele. Em que forma? Como? Como você, como mulher, sente e fala que você tem nisso algum jeito, uma opção, como devolver ele para uma situação que aqui não aconteceu nada. Pensa, porque você achou que não é traição. Você achou que é só à toa, uma coisinha, nada, mas ele sente que é uma traição. Então, especialmente quando ele teve esse pesadelo com os pais dele que divorciaram, imagina isso que está aceitando na nossa sociedade, mas imagina se a mulher fez isso. Então, a mulher traiu a família, não só o pai. Então, ela destruiu tudo, o mundo pequeno que ele está vivendo. E agora ele está vendo que isso está acontecendo com ele. E uma situação como? Bom, primeiramente, eu falei que esse lugar, situação específica, o pai que traiu e a mãe que foi destroçada, ele que suportou a mãe e ajudou ela nessa situação. Mas no nosso caso, ele não tem muito espaço preocupar, porque ele fala que é um começo de uma coisa que pode ser pior, mas eu não sei como parar isso. Ele tem certeza que não tinha nada? Ele tem certeza, ele acredita em mim, mas como ele está tão preocupado e ele está pensando só disso, quando que vai ser a próxima vez que vai acontecer uma coisa disso? Então ele não deixa a gente
andar na frente. Não, você não pode esquecer isso, o Rav fala. Você não pode. Você não pode esquecer. Se você quer esquecer, você desrespeita toda a emoção dele. Como? Como você pode esquecer? Se ele está sofrendo, o contrário, você tem que mostrar para ele quanto que você sofre junto com ele, que você realmente está muito triste, que deu para ele uma sinalização de pensar, você tem que descer para o nível dele e pensar e tirar ele junto com você desse lugar. Você tem que entrar nessa situação idêntica com ele. Só nessa situação que ele vai sentir que você está indo junto, como você sabe, como você fez alguma, não sei o que, vamos dizer que você roubou. E agora você está muito triste do roubo e você faz tudo que você puder. Então você já sabe que sua amiga não pode acreditar e a próxima vez que isso acontece, você já sabe que seja só com meninas e você vai só com seu marido e você mostra isso para ele em todas as situações. Você liga para ele antes que ele liga para você. Você convida ele para jantar, e vamos para cinema, e vamos para o restaurante, e vamos. Você tem que mostrar para ele que você quer preencher cada momento e momento de prazer com ele, que ele seja o seu centro, que não tem nada na sua vida além do trabalho essencial, e o resto é ele. Você respira ele. Não pode chegar para uma situação. Pode chegar para uma situação muito bom, que vocês vão sentir bem e vocês vão ver que tem um marido que ama e segura a família. Isso é uma conquista muito grande hoje. Ele não vai aproveitar disso, você acha? Não sei, eu não acho que isso vai acontecer. Se você é mais sensível para ver que não acaba tornando uma coisa de abuso, eu acho que aqui não seria problema. Aqui você teria uma necessidade de virar a relação de vocês como amigos, mais como amigo, que vocês estão juntos, passeando, fazendo diferentes coisas como dois amigos. O que significa isso? Amigos significa iguais, que não andando sobre o outro. No marido e mulher, às vezes tem um mais e um menos. Sempre numa forma de oitavo. Às vezes entra para essa de oitavos uma igualdade. Isso se organiza. Eu recomendo, para a questão de igualdade, sair da casa e passear até embaixo do bloco, segurar a mão, pelo menos, andar. E tenta, pelo menos. Não é fácil. Você sente o que você precisa fazer agora? Eu acho que sim, me parece mais claro. O que você vai fazer então? Então, dá mais atenção, dá mais do tempo livre, fazer com ele, dar a sensação que só ele é importante, só ele preenche, especialmente ele preenche o espaço livre, que tem família e amigos, etc. Mas em todos os lugares eu tenho que considerar que eu estou indo só com ele. E ele me acompanha sempre. E assim pode se organizar. Por que não vai ser assim, o Rav fala? Pode ser que isso tem que ser assim. Mas normalmente o que está acontecendo aqui em Israel, se você quer ser como todos os casos, não tem para que tentar corrigir. Com certeza, não? Então aqui estamos falando de como corrigir. Eu perguntei a ela porque eu queria entender como que se ela entendeu como implementar, o que faz. Está claro para você ou não?
Nitsa está perguntando ao Orit, ok? Se essa situação, como você implementa na prática em casa, na frente do teu marido? Orit responde, sim, falamos de algumas técnicas que tem que cuidar esse lugar de preocupação do marido. E eu acho que eu tenho umas ferramentas como usar. Você não precisa baixar o Rav fala, você precisa ser amiga, amante, quente, mulher e seja em boa relação quente, calorosa, amorosa. Ele tem que sentir isso. Não é uma diplomacia ou política, quanto que cada um dá, etc. Se ele vai sentir que isso vem do coração, com certeza vai trabalhar. Se ele vai ver que não vem do coração, isso torna pior. Isso vai ser pior, ele não vai poder aguentar isso. Ele vai... Talvez ele está naqueles homens que não vão aguentar uma coisa dessa, um contato não amigável. Orit pergunta, o que você recomenda para ele fazer? Agora, eu sei o que eu tenho que fazer. O que ele pode fazer para ajudar para nós? Ele tem que dar chance, o Rav fala. Do lado dele, chance. Porque ele já está suspeitando de tudo, não? Então, ele tem que dar chance para corrigir essas coisas e, com certeza, chegar para uma situação que tudo foi eliminado. Se ele fala que ele está dando chance e ele está disposto a trabalhar, significa que ele tem que abrir a mão do medo? Não. Ele não tem nada. Ele só está dando chance. Ele está disposto a ir com você. O que significa dar chance? Construir relação boa com você. Através dessa relação, ele vai sentir algum tipo de respeito, de confiança. Pode ser aquele homem que não acredita na mulher. Tem homens assim. Você conhece o seu marido mais que eu, mas se ele é um tipo do homem que não acredita nada, não adianta nada. Tem homens que são muito que possuem a mulher, que não tem como corrigir aqui. Não é um defeito, é uma natureza. Pode ser que é difícil viver com isso. Você tinha que pensar disso antes. Quanto tempo vocês vivem juntos? 10 anos? Ok. Então, em 10 anos, você vai ter que aguentar mais alguns 20 anos. E depois, você terá recompensa. Não. Eu não tenho mais o que falar. Essa natureza, a raiz da natureza do homem é sentir que a mulher pertence a ele. Isso vem do nível de animal para o nível de falante. A gente sempre quer... Hoje, a geração já está destruída, então tem coisas até opostas, mas... Normalmente, o marido, ele quer a mulher que seja pertenece a ele de alguma forma. De que é ele para você? Baali em hebraico é meu marido, que é meu dono em hebraico. É como eu sou pertencendo a ele. Então tem alguma coisa nisso, não? E se eu sou mulher livre, independente? Então hoje você pode fazer o que quiser, né? Não pode ser mulher independente. Não, parceria, esses dois têm que aceitar. E a gente muda, às vezes, na vida. Às vezes, como casal novo, de repente era bom, você aceitava, mas com os anos pode ser que você não aceita. A gente fica mais velhos, a gente fica menos impacientes e a gente aparece mais como nossos pais e conforme o ambiente, etc. A influência que está sobre nós não tem o que fazer.
Oren está falando que quer perguntar sobre o homem. O homem tem que dar chance. Você explicou que quanto que ele está machucado nessa situação. E você também está dando chance. Ele também está dando chance. Todo mundo está dando chance. Os dois estão aceitando que ele não está largando. Ele está numa situação que ele está machucado, ele está suspeitoso, ele está sofrendo. Oren está falando, eu sou o marido, eu estou sofrendo, eu estou preocupado. Agora eu estou escutando essa dica para dar uma chance. Eu estou entendendo o que você fala, eu aceito, parece razoável, mas como que eu posso abrir o coração mesmo? Eu estou machucado. Por isso eu falei, ele não abre mão de nada. Se eu sou o marido, o que eu tenho que fazer? Nada. Nada. Ela tem que fazer. Ela tem que fazer, ligar para casa, pegar ele para o cinema, para tomar café, para prometer para ele em diferentes ações, em cuidado. Porque dele, ele não fez nada. Ele não, que ela está dedicada para ele, para a família. E você queria dar para essa situação? Não, que ele está disposto, ele está participando nisso. Não é difícil para ele participar junto com ela. Mas ele não pode fazer nada com o coração dele. Cada vez depois das ações, atrai os corações, não? Então, devagarzinho vai calmar o coração, ele vai entender que ele tem uma mulher fiel, boa, que essa é a coisa que é mais importante. Tem gente que não importa. Tem gente que, para eles, tanto faz. Cada marido com o jeito dele. Mas eu, como mulher, não fiz nada ruim. Eu não sei. Tem muita gente que vão sair para festas, para essas coisas. Eu sou seu marido e eu, quando ouvi que você estava em uma festa e tinha dança e mulheres e homens, etc., eu estou imaginando coisas sujas. Então, não estou confiando em você. Não, nessas coisas eu não confio. Se você mentiu de mim, tudo o que foi, eu não acredito mais nada. Mas eu não enxergo isso como mentira. Você pode enxergar como quiser. Mas eu tenho esse problema no coração agora. Então eu tenho que entender você e estar em uma situação melhor. É você que fez a ação. Então você fez a ação, vamos dizer, a melhor. Mas você começou essa ação em uma festa de meninas e depois acabou com dança com homens, etc. E aí chegou tarde para casa. E quando eu estou vendo essas coisas, eu não estou à toa ficando triste. Eu estou sentindo que minha família não é família mais, tudo quebrado, a mulher já não está mais feliz comigo, não está mais fiel comigo, mentirosa, que me trai, e eu não sei mais como que ele fica. Mas eu não sou pai dele. Eu fui para um lugar. Não. O Rav fala, olha, desculpa, se você fala para mim até agora que foi assim que você está sentindo e não entendo como eu sinto, então não temos o que fazer. Mas se você entende, eu entendo como você está sentindo. Não tem uma dose. No meu lado, você destruiu a família, destruiu a vida e tudo. Não tem nada em comum. Os filhos que temos, pode também verificar se são meus filhos, porque já não acredito mais nada, não? Mas o futuro, como que eu posso viver mais com essa mulher? Uma mulher que me trai em uma forma assim? Não, a gente vai chegar para traição. Essa não é traição, mas eu considero isso assim.
Então, tem maridos, homens, que estão dispostos a entender. Tem famílias que às vezes vão sair e o casal vai cada um para outro lado para passear. Mas tem homens que não estão dispostos nem pensar como mulher vai fazer uma coisa disso. Então tem e tem. Então você tem que saber quem é seu marido. Então é uma coisa que tem que saber quando você casa e tem que trabalhar nisso durante o tempo da relação. Sim, eu não sei como ele casou com você, eu não sei. Pode ser que não tinham o que suspeitar naquela vez. Eu cheguei de uma família muito tranquila, não tem nada a ver com família. Ele não tem uma razão de suspeitar. É uma coisa que eu estou disposta... A pergunta é assim, o Rav fala. Você está com ele 10 anos. Família moderna, normal, certo? Se alguém te contava que não existia esse caso, sobre esse caso um mês atrás, ou 2 meses atrás, que alguma amiga sua fez isso para o marido e agora eles têm um problema. Como você aceitaria isso? É uma forma de entender ou não? Ou você não consegue se vestir na ideia do homem? Não, consigo me vestir. Você aceitaria ele, a opinião dele, na mesma coisa? Igual, de idêntica festa que você tinha. Sim, eu aceitaria ele, mas não na mesma intensidade. Eu exigia que a intensidade desce um pouco, porque tem que entender também, em 10 anos, então o Rav fala, por que você não ligou para ele durante a festa? Durante a festa você poderia ligar para ele. Por que você não largou quando você viu que é uma situação desconfortável e você sentou no lado? Não, porque eu senti no lado com uma amiga e eu conversei. Eu não enxerguei que pode ser assim. Ele perguntou, você sobre a festa? Você falou, Ele perguntou, como foi? Ele sabia onde estava. É um lugar público? Sim, é um lugar público. Sim, um lugar público que foi fechado especialmente para um evento do trabalho e era meninas só, e aí chegou um marido de uma, depois houve um namorado de outra, e eu senti com uma amiga minha. Então, eu vou te dar outra dica. Eu vou te perguntar, por que você não gera agora daquele mesmo evento acontecer de novo e trazer ele? Trazer ele talvez para um evento menor, que tem aquelas pessoas que vão dar para ele uma sensação que não é uma coisa tão suja como ele pode imaginar, que é uma coisa mais correta, faz parte do trabalho, que ele entende que era uma coisa, estou ouvindo agora que é uma coisa do trabalho, era uma coisa feita num lugar definido do trabalho, que foi fechado para o trabalho, um lugar público. E então dá para explicar para ele que se pode ajudar para ele, se ele vê. Ora, está falando que quer perguntar que você recomenda para os casais nessa situação para se obrigar a passear mão com o outro. Ora, fala, esse é um símbolo. É uma questão símbolo que a gente são iguais e a gente está indo com mão dada. Isso não significa que ela segura assim o marido ou assim. É que os dois estão andando junto. Tá bom. É muito importante. Tá bom. Mão um com o outro é muito importante. Passear junto. Passear no parque, não é um no lado do outro, não é com um abraço, não é com um abraço, é mão com mão. Isso dá uma sensação de igualdade. Durante aquele passeio de mãos dadas, a situação deles
não é muito agradável nessa situação. Você recomenda que eles conversem alguma coisa? De que você acha que eles têm que conversar? Eu recomendo falar sobre filhos, sobre netos, porque isso pode acontecer em qualquer idade, sobre coisas em comum que eles têm, sobre algumas pessoas um pouco mais longe, de infância, ou de alguma coisa que não pertence a eles, não naquele nível próximo da família, se não fosse criança. Com relação a alguma coisa que a gente não estraga nada, alguma coisa que seja, que acorda a relação entre nós no lado positivo. Pode ser que a gente fala de problemas um pouquinho, mas que seja uma situação de chegar próximo um ao outro. A raiz, a ideia é aqui gerar um compartilhamento. Eu tomo isso da minha experiência. Estou passeando com minha esposa todo dia 1 hora. A gente fala só de coisas boas. Aqui a gente está falando de um passeio em uma situação específica. Eu estou perguntando em como essa situação tão complexa emocionalmente que pode chegar para passear com mãos dadas. Não, o Rav fala. Ela tem que vir para ele e falar, eu quero passear. Ele tem que dar chance, pode ser que nem chance. Ele tem que passear, vamos passear um pouco, vamos dar uma volta na rua, passear com ele na mão. E falar de qualquer coisa que pode ser entre eles, de alguma coisa em comum, que não acorda uma rejeição. Que seja uma coisa que acerca eles, aproxima eles. Pode falar de coisas no futuro? Não. Eu não falaria de coisas no futuro, que são já coisas que você obriga a conexão de vocês. Como você quer arrancar dele alguma promessa que tenha no futuro. Eu falaria de passado, em uma forma tranquila, calma. Não mais que isso. O que ele pode exigir de você tantos anos? Talvez ir para a mãe dele, talvez visitar. Tem algumas coisas assim, ou alguma coisa, algum lugar para passear, para descansar, fazer alguma coisa junto. Você tem que pensar, usar essas coisas. Uns bons memórias. Não, desejos que você não preencheu esse tempo. Mas não fazer isso em uma forma, agora estou culpada, eu tenho que fazer isso, eu estou disposta. Não, tem que ser devagarzinho. É como se fosse by the way. Não? Como se fosse, que não seja parecido como uma culpa. Ele tem que entender essa festa é importante, quem era lá, e você tem que gerar isso, talvez aniversário, convidar alguns dessas pessoas para ele ver que isso neutraliza um pouco a suspeita que ele tem. Agora ele está tendo mais uma pergunta. Você falou que tem coisas que na natureza tem maridos que não têm fé nas mulheres. Tem casal que casou, não percebeu e aí agora viu que eu sou um dos maridos que não estou dando respeito ou confiança na mulher. E essa aqui é minha mulher. Então, como que na natureza do homem e nessa situação de casal, você pode recomendar, a gente já está junto e temos filhos,
O homem é aqueles que na natureza não acreditam em nada. Isso dificulta muito a vida. Eu sei, com minha filha, ela também pensou casar com um menino, com um moço. E ela tinha uma viagem para trabalho. E ele falou, como você vai ir embora se você vai casar comigo e você está indo? E ela falou, o que eu posso fazer? É trabalho. Esse é meu trabalho. Então, deu para entender que esse homem com essa tendência, eu recomendei para ela não casar. Ou ela tem que escolher. Se para ela ficar a vida inteira na casa ou no trabalho próximo, depende muito. Tá bom, isso se você decide se vamos entrar ou não para uma relação. Vamos dizer que já estamos numa relação. Já temos família e crianças, e você não quer separar isso. E o homem, ele é mais celoso, mais desconfiado. Me dá uma dica. Uma dica. Como que eu faço isso? Tem algum jeito, alguma coisa que pode melhorar? Para ajudar, tem que ser no lado dele, do marido, ser fiel e mostrar para ele que está no lado. Esse é o trabalho da mulher. O trabalho do homem, é uma natureza que ele sempre vai sentir que ele está abrindo mão e não aguenta e vai sair em briga, em pancada. Tem homens que não estão dispostos. Eu vi uma vez um casal em um restaurante que era um restaurante chique assim, e eu estava lá convidado e de repente eu estou vendo um homem levanta, vai para uma mesa no lado e grita lá de alguma pessoa, por que você fez isso com minha mulher? Ou fez um sinal para a mulher dele. Então, imediatamente eu entendi que é uma situação um pouco até doida, porque ele acha que esse homem fez para a mulher dele algum sinal, não sei, era um homem 50 anos ou mais, e era uma coisa meio maluca. É num ambiente muito tranquilo também, e de repente essa briga. Então, um casal que tem talvez 30 anos junto, não é uma coisa normal. Eu vi isso no meu livro e eu vi quanto que isso pode sair e expressar de uma forma doente. E para mim foi claro, imediatamente a situação foi calma, mas ele fez um sinal com o olho para a mulher. Mas não importa. Para o marido dela é como propriedade. Ele é ladrão. Porque ele ama. Mas ela sofre disso. E pode ser que ela sofre. Pode ser que ela pertenece mesmo a ele. Pode ser que ela está sentindo que... Se a sagrada para marido significa que está pertencendo a marido. Assim é a natureza. Então a gente já chega aqui de acordos. A gente tem que saber qual que é esse acordo. Tá aqui o acordo, o marido tem que dar para ela comida, o marido tem que dar para ela casa, comida, etc. E se ele dá essas coisas, ela pertence a ele. E de que ele está abrindo mão? O que ele está fazendo? Ele está dando isso. Se a gente está olhando na palavra
pertencer. Pertencer parece uma coisa boa, mas como que a gente constrói uma coisa boa? Isso vocês tinham que ir para um advogado e fazer um contrato de 20 ou 30 páginas, todas as coisas que podem acontecer na vida, e toda a vida está interpretando o contrato. Mas a gente não faz isso na vida. Então, no sistema que a gente está falando, a gente pode vir com alguma ideia. A ideia é muito simples, o Rav fala. Todo pshaim techaseavá, todos os pecados o amor cobre. Se tiver amor, você não precisa nenhuma justificativa. Se ele sente que você ama ele e você mostra isso para ele, isso tem que mostrar sempre. Você não chegaria para essa situação do começo. Se você está feliz, eu estou feliz porque eu estou te amando. Esse é bonito. Nitza, estou vendo que você tem muitas perguntas, Oren pergunta. É, verdade, eu pensei para mim mesmo que eu vi em algumas palavras que você fala que tem conflito, que tem crise, como esse aqui. E a gente tem que superar essa crise e procurar sempre a conexão. Não, aqui a gente fala, o Rav fala, que ele não consegue superar. Ela quer superar, porque ela quer eliminar. Porque ela não tem problema, ela quer eliminar de uma forma egoísta. Ele não está disposto, ele não consegue, você não pode exigir dele. Então, nessa situação de falta de confiança, vamos sair desse caso específico. Quando a gente está vendo diferentes situações através de casal, a gente vê o que a gente faz quando uma coisa na confiança quebra? Precisa, quem está como se fosse culpado, tem que fazer aqui, começa da atitude dele mudar em uma forma macia, suave, devagarzinho, mais e mais para a direção da conexão. Sair para passear, passar para um cinema, para café, talvez para umas férias junto, andar, ir para a mãe do outro, passear para os irmãos, combinar com algum irmão ou irmã dele que vão passar lá para visitar eles. Fazer algumas coisas, cozinhar isso um pouco melhor. E fazer o quanto poder fazer contato de família é numa coisa. A segunda coisa, aquele lugar que tinha suspeita, mostrar que é um lugar que não é suspeitoso. Levar ele para essas festas, para trabalho, para café, como se fosse sem querer encontrar com aquelas amigas que estavam na festa e mostrar que não é. E assim, eu quero entender Nitza a pergunta. Eu tiro ele para o passeio, eu vou... São ações. Mas qual que são o objetivo depois dessas ações? Para fortalecer a conexão. Fortalecer a conexão com o fato que eu estou indo com ele para passear para diferentes lugares, para a praia, etc. Construir a relação, pode falar, mas não mostrar isso para ele, para não ser numa forma falsa. Fazer realmente isso que seja tem aqui, reconhecer que tem uma falha e ter uma necessidade, uma carência. Oren está falando aqui que chegamos já para o final da nossa. Se tiver uma pergunta última, tem alguma coisa a mais que vocês querem perguntar? Ok. Então, qual foi o assunto, o Rav fala? Falta da fé, falta de confiança entre marido e mulher, porque às vezes é o contrário. Okay? Eu acho que do lado do marido para a mulher, com toda a modernidade que tem no nosso mundo, é uma coisa que a mulher precisa fazer aqui várias ações para eliminar, não falaria, mas cobrir essas coisas que tem várias opções na frente dela através de amigos, de filhos, de família dele, especialmente dele.
e cinema, café, passear, tudo que a gente falou, ela tem que mostrar que eles têm uma razão boa, especialmente as pessoas que ela estava junto naquela festa, que parecia ruim para ele. E só isso. Fortalecer a relação e juntar o ambiente. Isso, enfim, o que tem que ser feito. Terminamos nisso? Se psicólogos não têm perguntas, eu não posso falar nada. Oren está falando, obrigado Rav Leitman, obrigado Nitza, obrigado Orit, obrigado vocês que estavam com a gente nessa aula e vamos seguir com essas conversas sobre o casal e seja bom. Obrigado por todos.